Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem pessoal, nós estamos aqui de volta para darmos continuidade ao nosso estágio supervisionado, formato extensão para o ensino médio. Então pessoal, nós durante essas aulas que nós estamos ministrando aqui, nós estamos falando sobre os continentes. E na nossa aula inaugural, na nossa primeira aula, nós falamos sobre o continente Antártica, ou Antártida. E hoje, na nossa segunda aula, nós iremos assim abordar o segundo continente que faz parte que compõe assim o planeta Terra. Hoje nós iremos abordar o continente oceânico, ou seja, nós iremos hoje discorrer sobre a Oceania. Tá certo, pessoal? Nós vamos falar um pouco aqui juntamente com vocês sobre mais um continente, esse continente, a Oceania, e nós iremos ver algumas características deste continente. Nós iremos assim fazer um apanhado da Oceania e procurar estar assim aprendendo, aprofundando mais e mais os nossos conhecimentos em relação a mais esse continente do nosso planeta. Tá certo, pessoal? Então, talvez seja um continente também que talvez de uma forma geral as pessoas não tenham muito conhecimento, assim como é o caso da Antártida. A Oceania também ela é um continente que muitas das vezes as pessoas às vezes não têm aquela preocupação em estar conhecendo melhor. Já outras pessoas acreditam, quando se fala em Oceania, acham que é um continente que é só composto pela Austrália, né? E alguns também lembram da Nova Zelândia, mas a maioria sim acha que esse continente é composto só pela Austrália. E nós vamos ver que isso não é verdade. A Oceania não é só composto pela Austrália, mas existe também outros países que compõem esse continente, tá certo? Além da Austrália, além da Nova Zelândia, existem outros países que fazem parte do continente oceânico, tá certo? Então, pessoal, nós vamos adentrar ao material, ao assunto, ao conteúdo que nós temos preparado para vocês, falando sobre a Oceania. A Oceania é o menor continente do mundo, né? E é localizado no hemisfério sul e é composto pela Austrália, pelas
ilhas do Pacífico, que são as ilhas do Pacífico, são classificadas como Polinésia, Melanésia e a Micronésia. Então aí já dá pra gente ver que a Oceania é o menor continente do mundo, certo? E é composto por várias ilhas, são as chamadas ilhas do Pacífico, tendo a sua localização no hemisfério sul do planeta Terra. E aí a gente já consegue perceber a localização, uma certa base da sua composição, que são compostas por muitas ilhas do Pacífico, né? E entender também que a Oceania é o menor continente de todos. A Oceania é composta também pelo maior agrupamento de ilhas do planeta. Se a gente for ver, no continente oceânico, onde se localiza o maior número de ilhas do planeta Terra. Para vocês terem uma ideia, lá está localizado mais de 10 mil ilhas. Mais de 10 mil ilhas estão localizadas na Oceania. E também, além dessas 10 mil ilhas, 14 países compõem o continente da Oceania. Então, como eu já falei para vocês aqui, não é só Austrália, né? É Austrália e mais 13 países, além de mais de 10 mil ilhas que compõem assim o continente da Oceania. Por exemplo, países como Austrália, Fiji, Ilha Salomão, Nova Zelândia, Palau, Papua Nova Guiné, são alguns países que fazem parte da Oceania, tá certo? Tonga, Samoa Ocidental, Tuvalu, enfim, são 14 os países que compõem o continente da Oceania. Aí eu falei para vocês que muitas pessoas acham que a Austrália, e somente a Austrália, era quem compunha o continente da Oceania, mas é porque 90% desse continente é composto pela Austrália. Então, muita gente aí se confundia e achava que a Oceania era composta somente pela Austrália, porque realmente a Austrália é inegavelmente a maior parte do continente oceânico, né? E aí ocupando cerca de 90% do seu território. Além dos 14 países que compõem oficialmente o continente da Oceania, existe também territórios ultramarinos também lá na Oceania, pertencente a outras nações do mundo, como por exemplo as Ilhas Marianas, que são dominadas pelos Estados Unidos. Aí tem as Ilhas Carolinas, que são dominadas pela Micronésia, a Nova Caledônia, que são dominadas pela França. E aí a gente vai ver também muitas outras que são territórios ultramarinos que estão presentes na Oceania, mas que são
de domínio de países que estão que fazem parte de outros continentes da Terra, mas que tem territórios ultramarinos lá no continente da Oceania, tá certo? Então, pessoal, nós estamos vendo aí, nós estamos aprendendo mais um pouco sobre os continentes e falando hoje sobre o continente da Oceania, tá certo? Vamos para algumas características gerais do continente oceânico, como é conhecido, né? O continente oceânico. Quando vocês ouvirem essa palavra continente oceânico, está se referindo à Oceania, tá certo? Então, pessoal, algumas das características, por exemplo, a composição geográfica, a formação do território da Oceania é predominantemente de origem vulcânica, tá certo? O que confere à região uma intensa atividade tectônica e vulcânica. Então, aí provavelmente vocês já devem ter ouvido falar de algum terremoto, você já deve ter ouvido falar de alguma erupção de algum vulcão lá na Oceania. Pois é, lá é onde se concentra, onde confere uma das maiores regiões onde existe uma intensa atividade tanto vulcânica quanto tectônica, né? Então, por ser o seu território ser predominantemente de origem vulcânica, né? Existem vários vulcões ali na Oceania e isso faz com que aquela região exista justamente essa intensa atividade vulcânica e também essa intensa atividade tectônica. A área do continente oceânico corresponde a 8.480.355 km², né? E a densidade demográfica varia bastante, né? Por exemplo, a Austrália tem uma densidade demográfica de 2,2 habitantes por km², porque o espaço geográfico da Austrália é muito grande e a Austrália é um país continental, digamos assim, é muito grande em extensão territorial. Porém, a população da Austrália não é tão grande, por isso há uma densidade demográfica baixa da Austrália, somente 2,2 habitantes por km². Essa é a densidade demográfica do país Austrália, do país australiano. Aí nós vamos ver também, por exemplo, a densidade demográfica de Papua Nova Guiné, que é outro país que faz parte da Oceania. Aí a densidade demográfica desse país já é 7,7 habitantes por km². Vocês já vão perceber que a densidade demográfica de Papua Nova Guiné é bem maior que a densidade demográfica da Austrália. Mesmo a Austrália sendo responsável por 90% da composição do continente oceânico. Então, a Austrália é muito grande, né? É muito grande, mas pela sua grandeza do seu território,
ainda é pouco habitada. Aí nós vemos também, por exemplo, bem interessante aqui a densidade demográfica de mais um país da Oceania, a densidade demográfica de Nauru, que é um país da Oceania, onde a densidade chega a 380 habitantes por quilômetro quadrado. Vocês veem aí que aí provavelmente Nauru tem Nauru deve ter com certeza a sua, deve ser um país bem pequeno, mas e aí por isso a densidade demográfica aumenta, porque é um país pequeno e as pessoas estão mais próximas umas das outras. E aí tem a densidade demográfica, por exemplo, de Tonga, que chega a 163 habitantes por quilômetro quadrado, né? Então a gente vê aí, e a Austrália corresponde à maior parcela território. O território australiano corresponde à maior parcela, como nós já falamos, do continente da Oceania, com cerca de 90% desse continente, né? A Austrália corresponde. Isso em território, né? Então, pessoal, aí a gente vê que existe uma variante, principalmente na densidade demográfica, muito forte na Oceania. Alguns países com a densidade demográfica bem baixa, outros já com a densidade demográfica bem alta, né? Isso corresponde ao tamanho dos seus territórios, né? Por exemplo, a Austrália, que tem um território continental, mas não existe tantas pessoas habitando lá. Por isso que a densidade demográfica da Austrália é bastante baixa. E já outros com seu território pequeno, aí a densidade demográfica tende a aumentar, como por exemplo Nauru, onde a sua densidade demográfica chega a 380 habitantes por quilômetro quadrado. E aí a gente vai aí falando um pouco sobre a área, o continente da Oceania, né? E nós falando também sobre as maiores cidades da Oceania. E claro, essas maiores cidades da Oceania estão localizadas na Austrália. São cidades australianas, como por exemplo a cidade de Sydney, na Austrália, uma cidade bastante conhecida em todo o mundo, assim como a cidade de Melbourne, também na Austrália, é uma cidade bastante conhecida, Brisbane e Perth, todas cidades australianas que são grandes centros urbanos que concentram grandes números de habitantes e são as principais cidades da Oceania, as principais cidades da Austrália e, consequentemente, também são as principais cidades do continente oceânico. Tá certo, pessoal? Nós também temos isso na Austrália. Nós também temos algumas cidades em outros países que estão localizados na Oceania, que são cidades conhecidas também. São cidades importantes para o continente oceânico, como por exemplo Auckland e Wellington. Essas cidades estão localizadas na Nova Zelândia, inserida no continente da Oceania, e também uma cidade importante é a capital da Papua Nova Guiné, que é a cidade de Port Moresby,
que é uma cidade também importante, né? Cidade grande e importante para o continente da Oceania, tá certo? Então, essas aí são as maiores cidades do continente da Oceania, né? A gente viu aí cidades bem conhecidas no mundo inteiro, como Sydney, na Austrália. Aí algumas cidades também da Nova Zelândia, como a sua capital, Wellington, e também a capital da Papua Nova Guiné, que é Port Moresby. Então, aí são algumas cidades que são conhecidas até mundialmente, e que fazem parte, estão localizadas no continente da Oceania. Falando agora um pouco, pessoal, nós falamos aí um pouco sobre a área, algumas características sobre a área com as principais cidades da Oceania. Nós vamos falar agora um pouco também sobre a população que compõe a Oceania, né? Todas as ilhas da Oceania têm a sua população composta por indígenas. É bem forte lá essa característica populacional da Oceania. Nós falamos aí que a Oceania tem mais de 10 mil ilhas, e essas ilhas, as que existem população, e não são poucas, a sua população é composta por indígenas. Na Austrália, porém na Austrália e na Nova Zelândia, os brancos europeus eles constituem a maioria dos habitantes. Aí já entra a questão do colonialismo, onde a Austrália e a Nova Zelândia foram colonizadas pela Inglaterra, né? Pelo Reino Unido. Por isso que a maioria da população, tanto da Austrália quanto da Nova Zelândia, a sua maioria é de origem britânica, né? Porque foram colonizados por esses países. Porém, as outras ilhas, elas têm a sua população, com a sua grande maioria, composta por indígenas. Então, a Oceania, falando ainda em população, a Oceania, ela é um continente que tem cerca de 33 milhões de habitantes. Hoje já deve estar mais, pode chegar até uns 37 milhões de habitantes a Oceania. E é uma região predominante urbana, né? Porque cerca de 75% da população da Oceania estão vivendo nas cidades, cerca de 75%. E o restante, os 25%, vivem no campo. Então, pessoal, aí a gente são cerca de 32 a 37 milhões de habitantes que compõem hoje a população da Oceania, e desses 75% vivem nas cidades, e o restante 25% dessa população tem sua residência fixa no campo. Então, por isso que fala-se que a Oceania é um continente urbano, porque a sua grande maioria da população reside hoje na zona urbana, nas cidades que compõem aquele continente. Nos principais países da Oceania, que é Austrália e Nova Zelândia, essa porcentagem de urbanização ainda é maior. Por exemplo, na Austrália e na Nova Zelândia, sobe para 85% os moradores das cidades.
né? O índice de urbanização sobe para 85% na Austrália e na Nova Zelândia. Então, enquanto nas ilhas, nas pequenas ilhas, a maior parte dos habitantes estão nas áreas rurais. Aí já é na questão daquelas pequenas ilhas, onde nós falamos que a sua grande maioria é composta por indígenas e, evidentemente, esses indígenas, a sua grande maioria ainda se encontram no campo, ainda se encontram na zona rural. Aí nós estamos falando um pouco, conhecendo um pouco sobre a questão populacional da Oceania, tá certo? Falando na questão econômica agora, para nós entendermos, para nós de uma maneira geral, falando sobre um pouco sobre a questão econômica da Oceania, os países mais desenvolvidos da Oceania, que são Austrália e Nova Zelândia, destacam-se nessa questão econômica também, né? Principalmente pela fabricação de produtos industrializados e também produtos de alta tecnologia, né? E aí a gente percebe, por exemplo, na Austrália e na Nova Zelândia, elas se destacam nessa parte econômica, sendo também as maiores nações do continente da Oceania, que fabricam uma gama de produtos industrializados e também produtos de alta tecnologia, né, para exportação para todo o globo terrestre, né? E aí já nas pequenas ilhas que compõem o continente da Oceania, o que se pratica na sua grande maioria é o extrativismo e a agricultura, bem como também não esquecendo o turismo, né? Porque nas ilhas da Oceania, o turismo é bastante presente também. Os turistas são atraídos, turistas do mundo inteiro são atraídos para essas ilhas da Oceania, atraídos pela beleza, né? Beleza única das suas ilhas, das suas águas, enfim, são ilhas bastante chamativas e por isso que o turismo é uma ótima, uma importante fonte de renda para estas ilhas e, consequentemente, para o continente oceânico. Certo, pessoal? Então, aí nós chegamos até aqui falando sobre algumas características do continente da Oceania. Nós já falamos sobre a composição geográfica, nós falamos lá sobre a questão de intensa atividade vulcânica e tectônica, nós falamos também sobre a área da Oceania, falamos sobre a população e agora falamos um pouco também, resumidamente, de uma forma geral, sobre a economia do continente da Oceania. Vamos agora para a questão da natureza, falando um pouco sobre a fauna, falando sobre a vegetação e sobre o clima também da Oceania. A fauna da Oceania possui muitos animais, são bem diversificada, melhor dizendo, a fauna da Oceania. Entretanto, sua posição isolada levou ao surgimento de algumas
espécies exóticas, né, encontradas somente naquela região. A Oceania, pessoal, é um dos continentes mais isolados da Terra. E de acordo com essas características que possui a Oceania, muitos animais surgiram, e animais de espécies exóticas que só são encontrados naquele continente. E aí nós queremos dar destaque para os cangurus, né? Aí, pessoal, vocês provavelmente já devem ter visto a imagem de um canguru. E aí a gente liga mais também a questão da Austrália ao canguru, né? O canguru é um animal onde ele é natural da Oceania, e inclusive ele só existe lá. O habitat natural dele é o continente oceânico. Então eu vou mostrar aqui para vocês esta imagem aqui, ó. A imagem do canguru, tá certo? Esse animal aqui que vocês já devem ter visto aí na televisão, na internet, nos livros, nas revistas, tá certo? Ele tem aí que chama a atenção como se fosse uma bolsa na frente, né? Um saco para transportar o seu filhote. Eles conseguem ficar de pé, e aí são animais bastante interessantes, os cangurus, e são inclusive exclusividade do continente da Oceania. Então a gente destaca mais a questão dos cangurus, que nos chama mais atenção. Além de possuir outros animais também. Nós falamos que a fauna da Oceania é muito diversa, existem vários animais, porém alguns são exóticos, né? E alguns só existem lá mesmo na Oceania. Outros animais típicos, por exemplo, da Oceania são, por exemplo, o coala, a cacatua, o diabo da Tasmânia. São animais característicos de lá. O ornitorrinco, o cisne negro, caluta. Então são alguns animais que são típicos da Oceania, mas não são tão conhecidos no restante do planeta, porque lá por ser um continente bastante isolado, aí a Oceania possui essa exclusividade, digamos assim, exclusividade na sua fauna, né, com esses animais. E se você tiver curiosidade para saber, porque aqui o tempo não dá para a gente mostrar todas as imagens, né, desses animais. Se você tiver curiosidade de pesquisar aí esses animais, você pode pesquisar através da internet, por exemplo, esses animais. Quem não conhece, passar a conhecer, né? Porque tem muitas pessoas que até nem viram, né, ainda como são esses animais. Eu mostrei aqui a imagem do canguru, porque realmente o canguru, ele é um animal símbolo ali da Oceania, tá certo? A questão da flora da Oceania, o que predomina são florestas tropicais,
florestas tropicais, né, as quais convivem com o clima desértico na parte interior da Austrália e clima tropical nas ilhas. Aí a gente vê que aí na Oceania as temperaturas, principalmente na Austrália, que a Austrália compõe 90%, como nós já falamos, desse continente. Na Austrália as temperaturas são muito elevadas, são muito altas, né? No seu verão, no verão australiano, as temperaturas costumam bater recordes, né? De tão alto, ficam muito altas. E aí a questão de muitos incêndios nas florestas, a questão também de muitas pessoas também chegam até a perder a vida pela intensa temperatura elevada, tá certo? E aí a gente viu que na predominância do continente da Oceania, o que predomina são florestas tropicais. Mas aí a gente vê que no interior, principalmente no interior da Austrália, o clima é desértico, né? Por isso que a Austrália ela tem temperaturas tão elevadas, porque a maioria do seu interior, o seu clima é desértico, né? E nas ilhas clima tropical, nas ilhas, o que isso contribui para esse clima tropical, contribui para essas ilhas ser destino de muitas pessoas do mundo inteiro, que vão à procura de belas praias, de uma paisagem exuberante, e isso tem bastante no continente oceânico, tá certo? Pessoal, nós falamos aí sobre a fauna, sobre o clima, sobre a vegetação já também. Eu queria aproveitar também para falar com vocês um pouco sobre a cultura da Oceania. Antes eu queria mostrar para vocês aqui, ó, essa imagem aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui essa imagem. É uma imagem aqui de vários países da Oceania. Vejam só que maravilha, né? Aqui tem um canguru, tem belas praias, aqui em cima aqui a cidade de Sydney, a Baía de Sydney na Austrália. E aqui para vocês verem a exuberância, a beleza destas ilhas que nós estamos falando, que compõem o continente da Oceania. Vejam aí, aqui são algumas imagens, né, de algumas ilhas, são algumas imagens do continente oceânico, tá certo? Realmente lugares muito bonitos, lugares de extrema beleza, tá certo? Aí nós falando sobre a cultura da Oceania. Na Oceania o inglês é o idioma mais falado. Eu falei para vocês que a Austrália, principalmente a Austrália e a Nova Zelândia, foram colonizadas, melhor dizendo, foram colonizadas pelo Reino Unido, né? E por isso o idioma mais falado é o inglês, né? Isso oriundo do Reino Unido. Porém, o inglês não é a única língua falada na Oceania. Lá também há vários espaços para, por exemplo, a língua francesa e para os dialetos nativos. Como nós falamos que principalmente nas ilhas
existem muitos nativos, muitos índios, eles têm os seus próprios dialetos também, e por isso existem esses idiomas, esses dialetos que são falados até hoje na Oceania. Já em termos religiosos, o que predomina é o cristianismo, sendo liderado por 27% da população da Oceania, cerca de 27% de católicos e 24% de protestantes. Então, a religião mais praticada da Oceania é o cristianismo. Já em decorrência da questão do calor, que nós falamos anteriormente, a questão de vestimenta, as pessoas costumam usar roupas leves, né, roupas mais confortáveis, justamente em consequência das elevadas temperaturas lá do continente oceânico. Lá também e aí, pessoal, a gente falando um pouco sobre a cultura da Oceania, a gente sabe que também tem muito conhecida no mundo inteiro, né, as tatuagens moares, que são conhecidas praticamente em todo o mundo. Essas tatuagens que têm origem justamente nos povos indígenas da Nova Zelândia, né? Inclusive para esses povos que são os indígenas, as mocas, que são essas tatuagens, são chamadas de mocas, elas têm até caráter sagrado para esses indígenas, né? Então, uma coisa bastante interessante é isso aí, né? Essas tatuagens moares são bem conhecidas em todo o mundo, são conhecidas por esse nome. Elas são de caráter indígena, né? E para os indígenas são conhecidas como mocas, e elas têm esse caráter sagrado para os nativos, principalmente ali da Nova Zelândia. E a colonização e a história da Oceania foi chamado de Novíssimo Mundo. A Oceania foi o último continente a ser encontrado pelos europeus, que é o continente mais novo a ser descoberto, digamos assim. E esse termo Oceania é usado em vários idiomas para indicar um continente que abrange a Austrália e as ilhas do Pacífico, como nós falamos, né? A palavra, inclusive, é formada pela junção da palavra oceano mais o sufixo ia, que aí forma Oceania, né? E aí a primeira onda massiva de emigrados só aconteceu por volta do ano 6000 a.C., com a chegada dos austronésios oriundos de Taiwan. Eles se propagaram pelas Filipinas e Índias Orientais até chegarem à Nova Guiné. Então vocês viram, pela história, a gente vê que essa região foi habitada há cerca de 6.000 anos antes de Cristo. Já nesse período mais moderno, digamos assim, os britânicos anexaram a Austrália aos seus domínios no ano de 1770, quando habitavam cerca de 300.000 nativos. Esses nativos subdivididos em cerca de 600 tribos, as quais encontravam-se no estágio cultural muito primitivo. Esse fato facilitou a dominação dos ingleses. Então, pessoal, aí tá falando um pouco sobre a questão
de colonização e da história da Oceania, a Oceania ela foi emigrada, ela foi povoada há 6.000 anos antes de Cristo. Porém, nesse período moderno, com as grandes colonizações, principalmente da Inglaterra, os britânicos, que eram os maiores desbravadores dos mares, dos oceanos, né? E eles que anexaram no ano de 1770 a Austrália aos seus domínios. E lá eles encontraram cerca de 300 mil indígenas, 300 mil nativos, e esses 300 mil estavam espalhados em cerca de 600 tribos. E aqui diz que isso facilitou, claro, a dominação dos ingleses, né? Isso porque os ingleses chegaram, e ali, como chegaram em várias outras nações que foram colonizadas pelos ingleses, chegaram e imporam os seus costumes, imporam a sua língua, e ali fizeram com que essas pessoas que residiam ali trabalhassem para a coroa britânica, e assim que foi colonizada a Austrália e boa parte da Oceania. Já, por exemplo, no século XVIII, a ocupação foi feita por prisioneiros exilados, bem como pelo estabelecimento de número reduzido de colonos. Eles se dedicaram ao desenvolvimento da pecuária, uma das principais atividades até agora. Além da pecuária, sobretudo a ovina, desenvolvera-se uma produção de trigo com sucesso. E aí foi cada vez mais se desenvolvendo, e ali foi cada vez mais até com trabalho forçado, trabalho escravo. A coroa britânica foi para cima, digamos assim, dos nativos da Austrália, e ali fazendo com que eles trabalhassem cada vez mais para que os seus colonizadores, que no caso aqui eram os ingleses, faturassem cada vez mais. Aí, como resultado desse domínio, a população indígena decai. É fato que isso aconteça. Os britânicos impõem sua cultura, seus modos de vida, fazendo com que os nativos se tornem a minoria no continente. Aí, pessoal, a gente vê que as nações que saíam em busca de novas terras, de novas riquezas em suas grandes embarcações, como por exemplo o Reino Unido, os britânicos, nós sabemos que eles usavam todos os artifícios, infelizmente usavam a força para anexar esses territórios à sua dominação. Na questão da Austrália, da Oceania, não foi diferente. Os britânicos chegaram, lá existia já povos que habitavam aquelas terras há milhares de anos, como nós já falamos aqui, mas os britânicos chegaram e impuseram a toda força a sua cultura, os seus modos de vida, e aí, evidentemente, fazendo com que esses nativos se tornassem
a minoria. Esses nativos, quem sabe, foram até perseguidos, muitos mortos, muitos escravizados pelos ingleses. Isso tudo para que se conseguissem o poder, para que se conseguisse os seus objetivos, o objetivo dos ingleses, que eram cada vez mais obter recursos, cada vez mais crescer o seu território em todas as partes do mundo. Isso causou com certeza uma perda de identidade daqueles povos. Isso causou com certeza muitas mortes, um extermínio muito grande daqueles povos nativos, né? E aí os ingleses sempre com a questão de dizer que eram nativos e que eles é quem trouxeram a civilização para aquela gente, mas a gente sabe que muitas culturas foram realmente dizimadas e imposta a cultura britânica, né, a todo custo, para que aquelas pessoas, aqueles nativos que já viviam ali, pudessem assim ser, digamos assim, mercadoria dos ingleses. E isso não só na Austrália, não só na Oceania, mas a gente vê que foi no mundo inteiro. E a gente vai ver, quando a gente falar de outros continentes, que foi assim, e quem sabe até pior do que foi lá na Austrália. Tá certo? Mas quando os ingleses chegaram, principalmente na Austrália, eles encontraram um povo nativo chamado de aborígenes. E os aborígenes, eles não foram dizimados, eles resistiram ao tempo. E até hoje, os aborígenes são símbolo na Austrália, são símbolo de resistência, símbolo de preservação de cultura. E aqui eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia dos aborígenes. Essa imagem aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, aqui é um grupo de aborígenes, dá para notar aí. Eles têm o corpo pintado, vocês estão vendo aí, e saltando aí como se fossem um canguru, né? Isso aí é a cultura aborígena, que é de onde é as raízes culturais da Austrália. Quando se fala em aborígenes, aborígenes a população nativa da Austrália. A população nativa surgiu dos aborígenes. Eles dão esses, como eu falei aqui, mostrei aqui, até aqui na imagem aqui, um dos componentes aqui da tribo pulando, isso em face do canguru que dá aqueles saltos, aqueles pulos muito alto. E os aborígenes, por ter esse contato direto com a natureza, por serem nativos,
e observar os cangurus fazerem parte das suas vidas, da sua aldeia, da sua tribo, eles aí tentavam imitar e tentavam e tentam ser como os cangurus. Mas notem, pessoal, que esse grupo de nativos conseguiu, desde quando os britânicos chegaram lá, que anexaram a Austrália, que é 90% da Oceania, que anexaram, os aborígenes já existiam, já estavam lá, e eles resistiram. Claro, o número poderia ser bem maior de aborígenes hoje, mas eles continuam vivos, a sua cultura continua viva, e foi dos aborígenes que surgiu a população australiana, tá certo? Então, pessoal, a gente falou aí sobre, de uma forma bem geral, sobre a colonização e a história da Oceania. Então, pessoal, nós já estamos nos aproximando do fim da nossa aula. E eu queria dizer para vocês que, como nós já sabemos, que a Oceania, apesar de ser formada por mais de 10.000 ilhas e por 14 países, só a Austrália ocupa 90% do seu território, só para a gente estar relembrando. Outra curiosidade aqui, que a Austrália não faz fronteira com nenhum outro país. Se vocês não sabiam disso, estejam sabendo. A Austrália, ela não faz fronteira com nenhum outro país. A Oceania é o menor continente do mundo e também o mais novo, porque, como nós já falamos também, além de ser o menor, diz aqui que é o mais novo, porque mais novo na questão da descoberta, né? Foi o último continente a ser descoberto pelo homem, foi a Oceania. Então, pessoal, é isso. Nós falamos aqui de uma forma bem breve sobre o continente da Oceania. Nós falamos da questão da cultura da Oceania, nós falamos da questão também falamos da questão de algumas características da Oceania, características, por exemplo, da sua área, da sua população, da sua economia. E é isso. Nós falamos aí sobre esse continente mais novo do planeta Terra, e que, como eu falei no início dessa aula, não muito conhecido, e que nos revela grandes surpresas, nos revela muitas coisas que ainda nós não conhecemos. Então, a importância de nós estudarmos os continentes é isso, nós procurarmos estar cada vez mais empenhados em descobrir mais sobre esses continentes. Por isso eu falo para vocês que vocês possam cada vez mais pesquisar, cada vez mais serem mais e mais curiosos em relação a esses temas, em relação aqui no caso a Oceania, né, para que todos nós possamos descobrir algo novo, algo que nós ainda não sabíamos, e possamos descobrir e entender como se dá, como que é
essas questões, e porque às vezes nós estamos muito acostumados a seguir, a querer descobrir ou entender somente alguns territórios, e outros que têm uma cultura tem muito bonita, tem uma cultura interessante, tem lugares de beleza exuberante, como é o caso da Oceania. A gente às vezes não deixa de conhecer, passa desapercebido. Então, um recadinho aí para vocês aqui, vocês pesquisem em relação à Oceania, que vocês vão descobrir coisas novas, coisas interessantes para o enriquecimento do conhecimento de cada um de vocês. Tá certo, gente? Pois bem, aqui a gente já quer findar a nossa aula de hoje, agradecendo mais uma vez a todos vocês. E hoje nós falamos sobre o continente da Oceania, e no nosso próximo encontro nós estaremos falando sobre o continente asiático. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado pela companhia de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!